Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falso Plano. Hoje o episódio será exclusivamente dedicado à Volta à Itália, que é a prova que está a dominar a atualidade do ciclismo. Como sempre, informarmos que nos podem seguir no nosso blog, falsoplano.ghost.io, no Twitter, onde somos especialmente ativos, também no Facebook, Spotify, YouTube e Apple Podcast. Hoje temos connosco Miguel Branco, Ricardo Pereira e meio Miguel Pratas. Miguel Pratas está muito sentido. Nós acabámos de descobrir, isto é exclusivamente, é mesmo em direto. Remco Evenepoel está fora da Volta à Itália por Covid, depois da exibição que já tinha deixado algumas incógnitas em relação à forma física do belga no contrarrelógio de hoje, em que apesar de ter vencido, as diferenças foram muito menores do que o esperado e ele arrancou muito forte e depois desde aí teve problemas. E vamos então começar pelo Pratas, que está aqui. Ele está realmente com um ar abalado, nem sequer estou a brincar. E isto apesar do Benfica estar prestes a ser campeão. E Pratas, como te sentes? É assim, para mim não é novidade nenhuma, não é? Eu hoje às 4 da tarde avisei-vos que ele tinha Covid. Não, agora a sério, estou em choque. Depois do gol do Evan Nilsson, do autogol do Evan Nilsson, o meu ritmo cardíaco já tinha ficado um bocadinho acelerado. Agora quando chego ao podcast e vocês começam os 13 assim, umas falas um bocadinho confusas, pensei, isto gasta-me a trollar, não é? Mas já vi que não. Já tenho as minhas redes sociais inundadas enfim, nem sei o que é que vou dizer. As minhas fantasias acabaram de falecer todas. As minhas discussões com o Henrique não vão voltar a ser as mesmas até ao fim. Agora vamos ser um só a torcer pelo João Almeida. E não sei como é dizer. É uma pena. Imagine se ele não tivesse Covid. Por quantos minutos é que ia ganhar hoje? É verdade, podemos retirar disto tudo que o Remco, mesmo com Covid, limpou o contrarrelógio, não é? Bem, passando a alguém que consegue construir uma frase sem soluçar. Miguel Branco, como te sentes? Olha, pronto, o que eu quero dizer é que ele não tem Covid, não é? Nós sabemos que o tio Pat viu o que se passou na etapa 8 e na etapa 9 e disse, olha, anda cá, meu menino, dá aí uma caneta que eu vou meter aqui um tracinho ao lado, que é para a gente ficar, portanto, quando aparece ali o resultado do positivo, ele meteu lá uma caneta de feltro, estás a perceber? O homem não tem Covid nenhuma, mas ele pensou, se fazemos um giro onde o Remco é, no fundo, é-lhe descoberta a careca, digamos assim, e vemo-lo a fraquejar, as pessoas vão ficar com menos medo deste grande corredor e, portanto, vamos fazer assim. Tu tens Covid, ainda assim ganhaste o contrarrelógio, só para vocês perceberem que é muito bom, mas como está com Covid, não pode disputar este giro. Parabéns aos restantes homens da GC que estão a lutar e que ganham melhor. Isto é o que eu sinto que aconteceu. E sai de Ricardo, rosa. corroboras Sai de esta rosa. teoria? Corroboro, que sai de rosa. Né? Na história vai ficar Remco estava em primeiro. Ninguém se vai lembrar que ele estava mal. E o marketing continua. O Remco continua a ser a promessa que vai ganhar grandes voltas, ou já ganhou uma, pronto, mas ele vai ganhar mais grandes voltas, vai fazer frente a Pogacar e a Vingegaard. O marketing vai continuar. Eu concordo completamente Isso com que o eu ia Miguel. perguntar. Quando é que começa o hype de que então ele vai lutar pelo Tour já Eu este acho que ano? Quando é que começa essa conversa? não, este ano já agora, não, ele não se atreve. Este ano vai à volta, outra vez, e para o ano vai para o Tour. Mas este ano não vai para o Tour de certeza, que não tem contra-relógio nenhum. Aqui mais fora de brincadeiras, ou se calhar não. Nós hoje estávamos a falar e estávamos aqui com mais. Estávamos picados porque até estávamos a falar aqui em off antes de começarmos que eu com estas brincadeiras todas com o Prata já me estava a dar
estávamos genuinamente a dar gozo ver o Remco a não ter um dia tão positivo em cima da bicicleta. E isto agora também me tira um bocadinho esse gozo, porque, pronto, assumindo que ele tem Covid, e não entra nas teorias da conspiração dos meus colegas, isto tira um pouco essa fraqueza que estávamos a ver do Remco, que eu acho que ia dar muitas discussões, muito acesas. Porque eu desde hoje à tarde que estou a dizer que depois de ver o que vi hoje, que o João pode limpar isto. E acho que é o segundo tema grande que temos a falar, dado que arruinámos completamente o script disto, porque deixou de fazer sentido tudo o que tínhamos escrito. Quais é que são as perspectivas agora, ou se é realmente uma hipótese para o João e para os Ineos ganharem uma grande volta, quando parecia que a luta estava fechada aos dois homens da frente. Ricardo? As hipóteses agora são ainda maiores, né? O João está a 20 segundos da liderança. Quem é que iria pensar que o João ia estar no final da primeira semana a 20 segundos da liderança? Já estava numa grande posição com o Remco, estava só 1 minuto do Remco, o que era incrível, e a 20 segundos do segundo lugar, e agora está a 20 segundos da liderança. É uma coisa impensável ao início do giro. Portanto, as hipóteses estão lá, se bem que o João não é menino de ganhar tempo na montanha, não é? Pela forma de correr, pela sua capacidade na montanha, ele não é de ganhar muito tempo ali. Portanto, vai ter que estar mesmo muito mais forte que os outros para ganhar o giro. Mas, quer dizer, está tudo em aberto. Diz. Eu acho que o que nós temos visto este ano, e com a tendência do João a melhorar ao longo das grandes voltas, com a terceira semana duríssima que temos, e até se formos ao Giro 2021, em que ele vinha muito atrás e teve aquelas lutas com o Bernal e com o Yates, eu não descarto de todo ver um João ao ataque, até porque se a equipa já vinha dando boas indicações até agora, com a saída de Remco, acredito que o nível de compromisso da equipa ainda aumente, porque a hipótese de vitória é cada vez mais real, ou vai se tornando mais real. Claro que a hipótese aumentou, mas quer dizer, ainda há o Roglic. Não é um qualquer, não é? Tal como eu disse no último podcast, o Roglic é um dos 3 grandes voltistas da atualidade. Não está fácil. Não é como se fosse o passeio no parque ou o João tivesse de fazer só dos 2 Ineos. É o Roglic. E pronto, e como disse, o João não tem, ou não costuma ter essa capacidade de ganhar tempo na montanha. No que tu estás a falar de 2021, o João, salvo erro, só ganha tempo no contrarrelógio, mesmo na terceira semana. Portanto, eu tenho ideia que ele nesse ano é o melhor da terceira semana. Agora, se é só por causa do contrarrelógio, eu tenho ideia que não. Tenho ideia que pelo menos numa das etapas ele faz segundo atrás do Daniel Martin. Sim, mas entretanto tinha perdido em etapas anteriores também. Noutro dos dias. Portanto, balanceou e depois no contrarrelógio. Do que era nessa altura. Talvez seja. Mas é melhor que o Roglic? Não, pelo menos não de caras. Pois. Não de caras. Aqui a minha questão é muito eu não estou a dizer que o João é o grande favorito, estou a dizer que há claramente uma oportunidade que eu não imaginava no início deste giro. Eu achava que no início deste giro a luta nunca seria para a vitória. Obviamente. E neste momento isso muda um pouco de figura. Obviamente. Branco, como é que estão a tua confiança a este nível? E não quer perguntar já ao Prata sobre outros possíveis vencedores que ele ainda está a recuperar. Sim, deixa eu respirar um bocadinho. Olha, eu concordo um bocado com o Ricardo, ou seja, isto não passou a ser o Tiago Monteiro a ganhar aquele pódio, terceiro lugar, ou que foi num grande prémio de Fórmula 1 em que desistiram 500 e ele, pronto, não é? Não é bem a mesma coisa, há gente com muita qualidade. E o que é curioso é que, de facto, eu também acho que há uma Emirates mais dedicada, mas sinto que o jogo de xadrez a nível das equipas acaba de mudar drasticamente, não é? Ok, com os tempos de hoje também tinham mudado, Ineos Jumbo, mas estávamos perante um cenário onde Tao, Geraint Thomas e Roglic estavam meio que vamos lá acabar com o chavalo. Neste momento a coisa muda e eu acho que a Ineos é claramente a equipa mais forte na competição, já era, mais forte se torna,
Acho que rapidamente vão ter de decidir quem é o líder. Se o Roglic estiver bem, se tiver um bom Kuss, se tiver o Woman a levar longe, acho que isso era uma decisão inteligente para eles. Se eu conheço a Ineos, não o vão fazer. Vamos ver o que é que pode acontecer. E em relação à Emirates, precisamos do melhor J-Vine da vida. Isso é muito evidente. E precisamos de um bom McNulty e de bons homens a fazer aquilo que já temos visto de alguma maneira, que é a Emirates, mesmo que seja de uma forma mais lateral, a correr à frente. E o João tem de estar à frente. E depois é isso, eu concordo um bocado com o Ricardo, independentemente disso, a forma de correr do João diz-nos que é difícil ele arrancar ao ataque. Mas já tinha dito isto N vezes noutros contextos. O João, se algum dia quer ganhar uma grande volta, tem de deixar de correr assim. Tem de ter explosividade, tem de ter kick, tem de responder e tem de parar de olhar para o computador. E isso nunca vai mudar. Com o Remco, sem, nunca vai mudar. Se bem que se for mais forte na montanha, na última semana, há um contrarrelógio de montanha. Há uma cronoescalada. E logo aí pode fazer muitas diferenças se for realmente o mais forte. Eu acho que o nível de dureza da etapa 13 e da etapa 16, eu acho que tu sem atacar, se fores o mais forte, ganhas tempo à mesma. Mas a questão é, isso eu concordo plenamente com vocês. Não é claro que ele seja o mais forte. Não é? Para começar, ainda não houve provas disso neste Não, não houve sequer hipótese de se testarem entre eles. E tu percebes nas declarações do João que ele é um corredor de expectativa e a etapa 13 para ele, por exemplo, é muito cedo. A etapa 13 para ele é para minimizar perdas, é para chegar, é para ver se depois, mais à frente. E eu percebo essa ideia, mas a Ineos na etapa 13 não me parece que vai estar um bocado a pensar da mesma maneira, percebes? A Ineos na etapa 13, se as coisas chegarem como estão agora, vai tentar atacar o Roglic com a força toda que tiver. E isso, nós temos visto que nesses momentos o João mete o ritmo dele e vai dessa maneira. Isso pode fazer com que ele ande sempre perto dos melhores, mas isso, mais uma vez, acho que pode não ser suficiente. Vamos ver. Antes de passar ao Pratas, é isso. A maneira dele de correr não me parece que vai mudar. Embora já o tenhamos visto ao ataque uma ou duas vezes. Mas eu só acho é que, não neste giro, mas nos últimos anos sabemos que é uma aparição rara. Só acho que as características deste giro, do foco da dureza estar na última semana e das subidas serem muito longas e muito consecutivas, pode ajustar-se mais às características dele. Pratas, nem te faço pergunta. Podes fazer as perguntas que quiseres. Não, só te quero perguntar. Agora disseste que agora somos um, não é? E tu até agora estavas super confiante que o teu cavalo ia vencer. E no teu cavalo novo. O meu cavalo novo. Ele está mesmo triste. Não, acho que o cenário ficou muito melhor para o João e para os outros dois, obviamente. O João já tinha acabado de perder tempo para os 4 adversários mais fortes. Também não era surpresa nenhuma. Pode ter desmotivado um bocadinho, mas esta saída do Remco acho que volta a moralizar as tropas do UAE, e agora estão os 4 ali todos muito próximos, e estou expectante para ver como é que as equipas vão reagir taticamente. Acho que estão todos a um nível muito, muito próximo. Talvez Roglic, pelo que mostrou na outra etapa, mais forte, mas por outro lado acho que a Ineos e a Emirates têm equipas muito mais fortes, de longe. Mas acho que aqui o Goganaert e o Thomas podem jogar isto de maneira mais dominante, visto que ainda tem mais 2 ou 3 colegas bem posicionados, e a Emirates, quanto muito, só tem o Vine. Apesar de Emirates poder atacar com alguns, poder jogar taticamente com alguns corredores, apenas o Vine é um daqueles que está perto do top 10, enquanto a Ineos tem praticamente
5 ciclistas dentro do top 15. E tem estado muito, muito bem até agora. Especialmente o Tau e o Thomas. Por isso, neste momento, acho que o João tem um melhor cenário do que tinha no início do giro. Mas por outro lado, continua a considerar o cenário dele ficar em quarto atrás destes todos e não ser fiasco nenhum. E aquilo que eu disse no início do giro, ele ficar atrás de Roglic e do Remco era uma normalidade, e ficar atrás do líder da Ineos também não seria vergonha nenhuma, porque tinha uma equipa muito forte, e pelo nível que estamos a ver deles até ao momento, essa ideia ainda fica mais reforçada. Acho que não é vergonha nenhuma, mas vamos ver. O João tem tendência a melhorar na terceira semana. O Geraint Thomas também já está, os anos passam por ele e ele também pode já não conseguir manter o crescente até ao fim. O Wout é um corredor que já venceu em 3 semanas, por isso tem essa capacidade, ainda é jovem, está a surpreender tudo e todos que é contra relógio, mas sinceramente não sei qual é que será o mais forte da Ineos. É mesmo esperar para ver. Aliás, dos 4 homens que estamos aqui a falar, o único que nunca venceu uma grande volta foi mesmo o João, não é? Tanto Tao Geoghegan como Geraint Thomas como Roglic já tiveram essa experiência. E antes de arrancarmos aqui para outros nomes, porque estamos a focar muito nestes 4 candidatos, que me parecem inequivocamente os principais candidatos, queria perguntar aqui ao Branco que outros nomes é que podem ter ainda algum papel neste jogo, não só aqueles que já falámos, ou seja, Jay Vine e ainda as segundas linhas da Ineos, por fazerem parte das equipas dos principais favoritos, podem ter impacto, mas outros nomes como o Vlasov, por exemplo, que é o primeiro da classificação geral a seguir aos referidos, ou os Bahrein. Olha, quer chamar a atenção? Vlasov, acho que já percebemos que não. É óbvio que o Remco era líder e, portanto, há mais um lugar, mas o Vlasov não está bem, já percebemos isso. Aliás, ele agora está bem em contrarrelógios, isto não é propriamente novo, mas é o que ele tem feito melhor. E ainda na 8ª etapa, quando o Benili ganha e o Roglic e os Ineos ganham aqueles 15 segundos, o que são 15, ao Remco e ao João, etc., o Vlasov, portanto, perdeu no fundo 35 segundos para eles, chega com o Kamna e a ideia que dá é que o Kamna meio que espera por ele, e portanto o Vlasov não está propriamente, acho eu, na melhor forma. Sabemos que ele tem alguma capacidade de resistência na montanha, mas ainda assim, não sei, acho que é capaz de, se correr tudo bem, fechar num top 10, mas se calhar não assim tão perto do top 5. Ficaria surpreendido se a forma melhorasse a esse ponto. Mas tu não achas que o Vlasov tem tendência a melhorar, tal como o João, a apresentar-se mais forte na terceira semana? Acho, mas também acho que há uma... Não sei, eu acho que já falei disto. Parece existir no Vlasov uma espécie de suspensão na carreira. É como se ele estivesse estagnado. E embora ele se dê bem com pendentes altas e com muita dureza, eu sinto que mentalmente ele não está bem. E, portanto, vamos ver. Eu começo a ter dúvidas se o líder não vai passar a ser o Kamna a certa altura. E, portanto, tenho algumas dúvidas. Acho que não podemos, obviamente, descurar o Vlasov para top 10, mas parece-me uma coisa um bocado difícil esperar que ele seja, agora neste cenário sem Remco, um dos nomes que possa criar alguma surpresa e intrometer-se num top 5. Acho difícil e, na verdade, acho difícil qualquer um. O único que me deixa alguma curiosidade é o Caruso. Fez um contrarrelógio muito interessante hoje. Sabemos que é daqueles que também costuma acabar bem. E é um corredor que já foi segundo
no giro, tem muita experiência e gostava também de perceber o que é que a Bahrein vai decidir em relação a isso. A Bahrein tem algumas flechas, vai continuar a brincar à montanha com o Buitrago, vai decidir que o Caruso é líder e trabalha para ele assim como com o Weig. Isso é interessante, eu acho que o Caruso está bem e pode ser um nome a acompanhar até ao fim do giro. Então, mas o que eu retiro das tuas palavras é que tu achas que em condições normais ninguém mexe naqueles 4. Acho que há um que vai sair, mas tinha guardado esse tópico para quando falasse do meu hot take. Então, já lá vamos. Antes de passarmos aos outros destaques da primeira semana, porque estamos aqui a focar-nos muito na classificação geral, como é óbvio, ainda para mais com novidades de última hora. Queria só aqui perguntar ao Pratas o que é que se passou com este contrarrelógio, já no primeiro dia tinha sido a mesma coisa, do Togo Ganart. O que é que um ciclista faz que de um momento para o outro atinge este nível? Ele defendia-se minimamente, mas não há registro dele ter grandes contrarrelógios sequer na carreira. É a grande surpresa dos dois contrarrelógios, claramente. Eu não me lembro de nunca dele ter feito assim um contrarrelógio relevante, mesmo no ano em que ele ganhou o giro. Acho que não fez nada por ir além. Não sei se o Ricardo quer dizer alguma coisa. Não sei se vais referir, mas ele explicou um bocado o porquê de melhorar tanto. Não sei se tu estavas ao corrente ou não, mas parece que mudaram as regulamentações nos tamanhos das bicicletas e dos tensores e coisas assim. E antes, pela altura dele, a posição dele não era tão boa, mas com as mudanças de regulamentação ele passou a conseguir estar mais confortável na bicicleta. Portanto, ele se calhar teve sempre esta capacidade, só que as regulamentações não o deixavam. Interessante. Não conhecia. Então, acabas por ajudar a explicar isso, mas ainda assim acho que não explica tudo. Quer dizer, ele teve prestações realmente fora de série. Sim, bate Roglic, por exemplo, nos 2 contrarrelógios. No outro bate Geraint Thomas e neste fica 1 segundo, não é? Estamos a falar de inclusivamente no primeiro, a carreira inteira. E no primeiro, salvo erro, foi o mais rápido no trecho final, apesar de depois de haver aquela confusão e darem a camisola da montanha ao McNulty. E o tal perdeu tempo aí numa etapa qualquer. Perdeu os segundos. Perde naquela que há muitas quedas, sim. Perde 15 segundos. Se não fosse isso, eventualmente, nem sei se não estava de rosa. Acho que sim. Deixa-me ver. Ele perdeu, salvo erro, 19 segundos. Acho que foi 19 segundos. Estava agora só assim. Teríamos aqui o tal. Se não houvesse esse azar, tínhamos o tal de rosa e o Geraint Thomas em segundo. E com possibilidade de ganhar outro giro devido ao Covid. E ainda só vamos na primeira semana. Estavas sempre a queixar que as vitórias do Remco tinham um asterisco. Agora quem quer que seja que vai vencer vai ter um asterisco por causa do Remco. Inverteu-se a história. Acabaremos sempre por voltar a tocar nestes temas, até porque ainda vamos fazer a antevisão da segunda semana. Mas vamos agora dar destaque a outros ciclistas que fizeram por merecer ao longo da primeira semana. E vamos começar aqui pelo branco e pelos homens rápidos. Tivemos muitas chegadas para os homens rápidos, umas mais seletivas que outras. A distribuição foi bastante equitativa. Deu para Jonathan Milan, deu para Michael Matthews, para Mats Pedersen, para Caden Groves. O que é que tens a destacar entre os homens rápidos deste início de giro? E como é que vês a luta pela camisola ciclamino, normalmente destinada a estes homens? Olha, Henrique, eu acho que é evidente que o destaque é o Jonathan Milan. Parece-me, arrisco-me a dizer, o sprinter mais rápido em prova. E isso não era propriamente evidente. E se calhar continua a não ser, e isto é uma opinião que pode ser debatida. Então era o Gaviria? Mais um assunto sobre o qual eu não quero falar. O Gaviria é o mais rápido entre os 300 metros para a meta e os 100 metros para a meta. Depois falta outro restinho.
Pois, continuando, o Jonathan Milan, como eu estava a dizer, e digo mais, o que eu sinto em relação ao Jonathan Milan é, ele no fundo está a sprintar com o Suter ali na aproximação e com o Pascual como lançador. Se ele tivesse um comboio mais consistente, mais da ordem do Groves, por exemplo, eu acho que ele podia ganhar ainda mais etapas do que ou fazer melhores resultados do que aquilo que já fez e pode vir a fazer. Mas portanto é isso, é um homem que está muito bem, está motivado e que tem dado muito gosto de ver correr. É um jovem e parece-me que é um valor que vai continuar no lote dos bons sprinters para os próximos anos. Depois falar um bocadinho do Mads Pedersen, que devemos todos sentir que é uma espécie de desilusão, na medida em que já houve algumas oportunidades e ele só ganhou uma etapa. Acho que estávamos todos à espera de um Pedersen mais dominador, embora, sei lá, o rapaz é humano, veio de uma temporada de clássicas brutal, onde esteve sempre muito bem, e a mim parece-me que continua a ser candidato número 1 para a Ciclamino e que vai voltar a ganhar durante esta volta à Itália. O Groves muitíssimo bem, neste momento já o apelidámos de sprinter trepador, de facto parece isso. Já falei do comboio dele, é o melhor em prova, inegavelmente, e isso também tem uma palavra a dizer, mas a verdade é que ele está a conseguir chegar com o Pedersen e com o Michael Matthews, e isso faz inevitavelmente dele um candidato muito forte à camisola dos pontos, sobretudo porque, por exemplo, em comparação a Matthews, quer Groves, quer Pedersen, costumam nas chegadas mais convencionais de sprint, com os sprinters todos, fazer melhores posições do que o Matthews faz. O Matthews ainda, quando o Pedersen ganhou, faz nono, e isso prejudica um bocado as suas aspirações para a camisola. Sim, parece-me que ele está fora da luta, praticamente. Eu não diria que está, porque a Jayco tem uma equipa montada um bocado à volta dele e pode, em algumas destas etapas da segunda semana, tentar montar a ratoeira para... Mas desculpa, só para acrescentar aqui uma coisa. Há uma distribuição de pontos. Tu mesmo na volta à França costumas ter 7, 8 etapas a valer os 50 pontos. E aqui mesmo aquela etapa, por exemplo, que o Michael Matthews venceu, ou aquelas 2 etapas que tiveram montanha de início, já só valem 30 ou uma coisa assim. É muito difícil, porque os sprints puros valem mesmo muito mais. E o Matthews nem sequer tem-se conseguido intrometer no top 5, 6 para conseguir ser competitivo. Claro. Eu só vejo se for por desistências dos outros. Eu acho que Pedersen vai fazer até ao fim e Groves não vinha com essas intenções, mas... Claro, é isso. Em relação aos sprints, acho que é muito isso. Pronto, depois estou curioso para perceber se o Dainese consegue aparecer depois da desqualificação e fazer melhor que o Mayr-Offer, não é? Não tem sido possível até agora. O Mayr-Offer tem 2 top 10 e o Dainese, que é o sprinter da equipa, acho que não tem nenhum. E pronto, também gostava de ver mais do Consone. Não o levei na Fantasy, mas gosto dele enquanto sprinter. Estava a fazer uma temporada interessante então, até. Então, sprinters é que levaste na Fantasy? Epá, eu como é óbvio, que tenho Jonathan Milan e um meio sprinter Vincenzo Albanese. É isso que eu tenho, sim. Tu tens esses. Vais guardar para mais daqui um bocadinho. O outro não é sprinter, não é um pino. E portanto. Olha, e já agora queria só dizer como, pronto, em relação aos sprints, não há como não falar de que, pronto, quem sabe muito nunca esquece, não é? E o quarto, acho que é quarto lugar do Cavendish, em queda, em que faz um cavalinho para a frente, ou uma égua, neste caso, a cortar a meta, é uma coisa que é um dos melhores momentos da volta à Itália até agora, e seguramente vai ser até ao fim. E já agora até gostava que ele ganhasse uma etapa só por causa daquilo. E atenção à etapa 17, é a única que ele pode ganhar, atenção. E ele chega lá? Vamos ver. Provavelmente vai chegar fora do limite. Eu até acho que ele, se não tivesse tido tantas asas, podia ter estado na discussão de 1 ou 2 etapas, mas eu acho que ele chegar à última semana parece-me muito, muito difícil. Podiam fazer o limite Cavendish, não é? Havia o limite normal e depois havia para o Cavendish. Mais 10%. Sim, mais 10% sim, uma coisa assim. Por serviços prestados ao desporto. Exatamente. Tem esse direito. Quero só, antes de passarmos a palavra ao Ricardo, dizer, antes da prova,
era inequívoco, ou pelo menos era unânime, que Mads era o principal favorito. Achas que isso mudou? Eu acho que ele continua a ser o principal favorito. Continua a ser a tua aposta, então. Acho que sim. Ricardo, se quiseres também responder a esta pergunta, antes de passarmos ao próximo tema. Eu acho que se o favoritismo do Matos seria vai de 70% ao início, agora desceu para ir para 50% com o Michael Matthews na luta. Com o Michael Matthews na luta? Queres Sim. explicar? Não, com o Michael Matthews a ser o principal opositor e com a forma que tem demonstrado. Ok. Já falámos dos homens da geral, já falámos dos homens rápidos, mas esta primeira semana deu espaço para outros destaques nestes primeiros dias. Desde a Rosa de Lake Nassund à super vitória de Ben Neely, que continua a prolongar a sua incrível forma. Passando pela surpresa do homem da Eolo, de um dos irmãos Baez, que são quase... têm sido memes ao longo do tempo das fugas e desta vez conseguiram vencer uma etapa em alto, levando Alberto Contador à loucura. O que é que mais te surpreendeu e o que é que queres destacar entre estes outros homens? Para além do Lek Nessund, que pronto, ganhou a Rosa numa etapa que se esperava que a Rosa mudasse de dono e que a fuga ou um homem da fuga ganhasse. Todos Para os além giros disso, a este momento, não é? sim, há quase todos os giros a este momento, mas Lek Nessund deu bem conta do recado, como enquanto esteve de Rosa, e na etapa de sábado esteve muito bem. O que mais me surpreendeu nesta primeira semana foram duas coisas. A facilidade de Ben Illy a desfazer-se de todos os adversários da fuga no sábado. Acho que foi incrível. Arrancar a 50 km da meta e ganhar com uma vantagem de 2 ou 3 minutos, o que foi. Acho que é uma coisa do outro mundo. Acho que está ao nível de exibições de grandes corredores da atualidade. E é um rapaz que está a surpreender toda a gente e que não... Vamos lá ver até quando é que ele vai estar nesta forma, mas é desde já uma certeza para o próximo ano, por exemplo, para estar bem outra vez nas Ardenas. Vamos lá ver se evolui como corredor de geral. Está a ser uma época em cheio para Ben Ali. E outro irlandês Faz-me que lembrar é... o Mark Hirschi. Faz-me lembrar o Mark Hirschi quando apareceu em 2000, acho eu. 2020, acho eu. Pois, espero que não tenha o mesmo... Espero que não tenha o mesmo destino, né? Espero que não tenha o mesmo destino. Mas aparece do nada a impressionar de uma forma muito... Sim, mas já está também há alguns meses, não é o Mark Hirschi que foram 2 meses. Desde Espanha, já... né? Nós no outro dia falámos que ele desde... Mas o Mark Hirschi foi Mark Hirschi foi num ano atípico. Ele começou bem no Tour e a seguir é que foram as Ardenas. Pois, foi o ano do Covid. É um bocadinho diferente. E foram ali 2 mesinhos da temporada, numa temporada que teve a paragem a meio. Pronto. Mas não é que o Mark Hirschi não tenha qualidade, mas desde que saiu da DSM, toda a no web na altura, nunca mais foi o mesmo. Se bem que ele acaba de ganhar a volta à Hungria. Pois. Exato. Essa grande prova, não é? Só um tópico em relação a Ben Illy: acaba contrato com a Education no final de 2023. Eu achava que era 24. Isso é mais interessante ainda. Eu suponho que vão renovar com ele. Se conseguirem. Vamos ver se vão, não é? Menos, não é? Vamos ver se vão. Mas como eu estava a dizer, há outro irlandês que me está a surpreender, que é Eddie Dunbar, que tem estado sempre com os favoritos à geral, está a mostrar ser homem de top 10. Vamos ver se aguenta neste ritmo até ao final da prova, mas está realmente a mostrar que a aposta nele para a geral do giro não foi descabida.
Outra coisa Imaginou que me ritmo surpreendeu. para si inicialmente. Sim, aliás, foi motivo de gozo por nós nos vários grupos do WhatsApp. Mas, E até há por outra coisa a vezes, destacar aí, não é? Que é às vezes como é que as grandes equipas podem estar a limitar ou a esconder alguns talentos por eles não exato, terem oportunidades, não é? exato, há outro nome agora que pode estar na mesmo espectro que é o Lawrence de Plus, que também está a fazer uma grande volta à Itália, que tem feito, já vem dos Alpes também em grande forma, mas nunca passa de gregário na Ineos, e nem sei se algum dia irá passar, e julgo eu que está em final de contrato também. Portanto, Vamos vê-lo muito na frente do pelotão nos próximos dias. se calhar meto os olhos no rapaz, porque o rapaz se calhar dá para mais altos voos do que o que está neste momento a ser permitido. Outra coisa que me destacou, ou outra surpresa, grande surpresa, foi o ataque de Tomás Champion na sexta-feira, naquela mítica subida ventosa. Meteu muita piada ver lá atacar. Tal como disseram na transmissão, ele devia de ir no meio do pelotão a dizer: isto está fácil, eu estou aqui com umas pernas, eu vou atacar. E depois, quando passou 100 metros do ataque, ui, calma, afinal, se calhar não é bem assim. Mas É fazer jus ao nome, não é? é um campeão que Campeão. ali anda. Exatamente. É um campeão. Mas de resto, não há mais, acho que não há mais grandes surpresas. O Baez ou o B, ou lá o que é, quer dizer, deixaram de ganhar, não é? Não há, não houve uma grande surpresa naquela etapa. Houve uma surpresa, foi de não haver mais gente com qualidade a tentar ir para a fuga numa etapa em que a fuga tinha desde o início altas probabilidades de sucesso. Sim, Uh, verdade. Pratas, mais algumas surpresas ou desilusões que queiras destacar desta primeira semana? Sim, tenho aqui umas quantas. Epá! Ahm, a maior surpresa até agora, o Branco já falou que foi o Jonathan Midland. Quer dizer, a vitória em si não me surpreenderia. Eu até referi aqui o nome dele no primeiro podcast como um dos meus 3 nomes que eu acho que iam surpreender. Agora ter uma vitória e 2 segundos lugares nos primeiros 4 sprints, quer dizer, ninguém imaginaria isto. Outro destaque que eu quero dar é à equipa da Corratec. Eles nas Os teus amigos do primeiras. Twitter. Os meus amigos do Twitter, eles nas primeiras 4 etapas não fizeram um top 80. Fizeram sempre pior que top 80, com todos os corredores. É um novo conceito. Top 80 é um novo conceito. Depois, naquela etapa em que o Cavendish passou a meta a deslizar, conseguiram pôr um italiano em quinto, o Nicolás Dallaval. E depois, na etapa 7, conseguiram um segundo lugar com o checo Karel Vassetes, nessa tal etapa que venceu o Matias B. Acho que a Corratec está a fazer por merecer esta wildcard com a equipa mais fraca de longe e já com o abandono do seu líder, do Valério Conti. E quem sabe se não irão conseguir repetir aqui a gracinha e fazer mais um ou outro pódio, ou top 5 e quem sabe a vitória. Só uma pequena palavra. Acaba por ser um bocadinho surpreendente aqui a organização da UAE, que tanto criticada é por nós e acho que não temos nada a apontar até agora. Uma palavra também para o corredor de Israel, o Derek G, que está no seu segundo ano na Israel e na primeira grande volta faz o segundo lugar. Eu nunca tinha ouvido falar neste corredor. E para fechar aqui as surpresas e para puxar a brasa à minha sardinha, metade do meu hot take está feito. A Ol já ganhou uma etapa, eu disse que iam vencer 2. O
um dos irmãos, que eles estão sempre os dois nas fugas, lá conseguiu vencer. Agora, daqui a 50 fugas, provavelmente conseguirá repetir a vitória. Portanto, daqui a 7 ou 8 edições, se calhar vai conseguir ganhar outra vez. E o albanese também já conseguiu 2 top 4. Agora, virando para as desilusões, também referir aqui um corredor da Eolo Cometa, Lorenzo Fortunato, por quem se esperava das duas uma, ou que ele realmente tentasse uma boa classificação geral, ou que tentasse ir para as etapas ou para os pontos da camisola da montanha, e até agora nem uma coisa nem outra. Ainda não apareceu em qualquer fuga e em termos de geral já está há mais de 10 minutos. Para mim é uma das desilusões de um corredor que tinha estado bem e já tem o histórico de ter vencido uma vez no giro. Esperava algo mais até agora, mas quem sabe se ainda vai mostrar alguma coisa. Olha, Outra das desilusões... Força. Pratas, permite-me só discordar na medida em que as declarações do Fortunato no início do giro foram muito evidentes. Apontar à segunda e sobretudo à última semana, não apontar à geral, ganhar uma ou duas etapas, mas objetivos principais, uma etapa e, se possível, a camisola da montanha. Está tudo ao alcance. Portanto, não vejo porque estejas já a vaticinar um mau giro por parte do Fortunato neste momento. Pá, se calhar é porque eu tenho na Fantasy e esperava algo mais dele, mas pronto. Sim, mas ele é um trepador, não houve assim tanta montanha até agora. É pá, tanto houve que o colega dele, o pino do colega dele já ganhou uma. Mas aquilo não era montanha. Aquilo era um pedaço da lua cheio de vento. Estás a brincar. Enfim, então, por falar em montanha, outra das minhas desilusões até agora, se calhar vocês não concordam, mas é o Thibaut Pinot. Acho que o corredor com o estatuto que ele tem não faz sentido estar a fazer as figuras que tentado a fazer, que é ir. Quer dizer, ataca, pedala durante 10 km, a malta, por respeito, deixa ele passar à frente, toma lá uns pontinhos da malha azurra. Pá, isto não... Acho que não é coisa que um corredor do nível dele faça. Isto é para os corredores das equipas italianas wildcards tentarem. E sacar um ou outro pontito ali. Eventualmente aquilo até tem prémios monetários que esses corredores podiam estar a ganhar e é o Pinot que está a ficar com eles. Não estou a gostar da maneira como ele tem estado a abordar as corridas. É verdade que em termos de geral até nem tem perdido assim muito tempo. É sinal que não deve estar mal, mas não concordo com a abordagem que tem tido até agora. Acho que não faz sentido nenhum. E por falar em malha azul, acho que a coisa está muito dividida até agora. Ainda não há nenhum claro favorito e se calhar isto até vai mesmo parar aos da geral. Mas pronto, isto é só um apontamento. Outra das desilusões é o Magnus Cort. Nem nos contrarrelógios, nem em uma ou outra etapa ao sprint assim um bocadinho mais de urinha ele não apareceu, nomeadamente aquela como aquele Matthews ganhou, mas pronto, o Magnus Cort já estamos habituados. E outra desilusão que agora pronto, já vai deixar de fazer um bocadinho de sentido era a própria Quick Step. Na etapa em que o Leknessund ganha a camisola rosa, salvo erro, a Quick Step não deixou as fugas iniciais saírem e chegou ao fim com o Remke isolado, enquanto a Ineos, por exemplo, tinha lá 5 corredores. Acho que isto é sinal que a equipa não está assim muito forte. O Van Wilder já perdeu imenso tempo e a Nirte ainda mais. E pronto, e agora parece que o Remke ainda perdeu ainda mais tempo, portanto, enfim. Terminado o muro de desilusões do Pratas com esta primeira semana da volta à Itália, vamos começar aqui com a antevisão da segunda semana. Vai ser aqui um espaço um bocadinho mais curto. Vamos começar com 3 etapas
todas elas que terão tendência para acabar, não diria ao sprint, mas têm dificuldades, mas não têm dificuldades suficientes para haver grandes diferenças na geral. Na terça e na quarta-feira acredito mesmo que seja o sprint, na chegada à Via Reggio e a Tortona. Na quinta-feira em Rivoli já temos ali 5 km quase a 9%, só que ainda restam 30 km até à meta e parece-me difícil que se tentem fazer grandes diferenças. Na sexta-feira temos a primeira grande etapa de montanha desta volta à Itália, a chegada à Crans-Montana, e será o primeiro dia em que os homens serão testados em real montanhas consecutivas, montanhas muito duras. No total, as 3 contagens de montanha totalizam cerca de 65 km de uma dureza altíssima e que será um preview daquilo que acontecerá depois na terceira semana, sendo que fechamos com o sábado e o domingo, ao contrário do habitual, sem serem as principais etapas da semana. No sábado, sem grande graça, logo de início temos uma primeira categoria e depois temos mais de 100 km de plano até ao fim. E no domingo temos uma etapa, aqui sim, já mais acidentada, com a primeira e 2 segundas categorias, que podem trazer algumas movimentações entre os homens da geral, para ajustar, sobretudo porque vai haver muita gente com muito tempo perdido depois da etapa de Crans-Montana e pode haver movimentações mais ousadas aqui. Pratas, assim à primeira vista, parece só haver uma verdadeira etapa de geral. Esperam-se grandes diferenças nesse dia, mas nos restantes esperamos grandes lutas pela fuga, ver quem é que controla ou não controla o pelotão, nomeadamente a nível da Trek e da Jaico. O que é que vês nesta segunda semana de giro e quem é que achas que pode sobressair? Bem, aqui o facto de só haver uma verdadeira etapa para a geral, acho que são boas notícias para o Remco, que assim, tem uma boa possibilidade de chegar à terceira semana de rosa. Eu acho que vai ser uma semana com muitas fugas. Só o primeiro dia, na terça-feira, é que acho que é claramente uma etapa para o sprint. Tirando o outro dia da geral, sobram 4 etapas que tanto pode ser fuga ou sprint, bem como as equipas mais fortes dos sprinters quiserem abordar essas etapas. Eu vejo a Jaico e a Trek a controlarem estas etapas mais acidentadas. Até porque sim, já nos venceram. Até mesmo e até Alpecin. Alpecin vai ter que É que temos aqui um leque forte destes sprinters versáteis, o que me faz pensar que estas etapas que normalmente são de fugas aqui pode dar sprint. E porque me dá muita jeito na fantasy também. Aqui na verdade podemos ter perfeitamente 3 ou 4 etapas ao sprint, não ficaria surpreendido, mas acho que há aqui muitos caçadores de etapas que vão ter que se mostrar. O Ben Hilly vai ganhar uma etapa de certeza. Depois há aqui equipas que ainda não se mostraram até agora e também vão ter que fazer pela vida. Os tais Lourenços Fortunatos, que o Branco já disse que na segunda e terceira semana é que é. Então será que vamos vê-lo aqui a sério? Até mesmo o próprio albanês de Eolo tem aqui várias etapas que são boas para ele, quer seja ele para ele ir no pelotão ou para ele ir na fuga. Acho que vai ser uma semana interessante e podemos voltar a ver aqui mais um Matias B, não dele, mas de outras equipas World Tour. E Branco, ao nível dos principais galos, queria-te começar por fazer a pergunta. Remco deu a sensação de perder intencionalmente a rosa na primeira semana. Tu achas que a Ineos, que neste momento é a líder através de Geraint Thomas, poderá fazer o mesmo nestes primeiros dias e deixar o controle da corrida completamente à mercê dos homens dos sprints? Olha, não acredito, porque já tinha dito, eles são a melhor equipa em prova, têm um bloco interessante para controlar outro tipo de etapas. O Sivakov faz bem distâncias planas também à frente do pelotão, é um bom contrarrelogista e nunca mais vou dizer bem do Sivakov num podcast, fica aqui dito. Tem o Puccio, tem o Ben Swift, não me parece que haja grande interesse nisso. Agora, claro que há sempre aquela coisa do nós não vamos perseguir tudo e, portanto, se há um dia em que a coisa se solta demasiado, eles podem largar. E, de facto, há algumas etapas que podem
prever esse cenário, mas isso significa que a Trek e a Jake vão largar. E eu acho que elas podem largar algumas vezes, mas não assim tão cedo na etapa, para as distâncias serem tão significativas ao ponto de uma troca na camisola. Mas vamos ver. Eu tenho, como vocês, bastantes dúvidas e não sei até que ponto é que vai haver mais do que um sprint, como o Pratas disse. Acho que na terça vai haver sprint, embora mesmo assim não sei se, por exemplo, o Cavendish chega. E nos outros dias eu acho que a coisa pode ser um bocado difícil de controlar. E, por exemplo, na etapa que se chega a Rivoli, eu não acredito. Sim, essa já é Acho difícil. difícil, acho difícil que a coisa dê mesmo para Matthews, Mads ou Groves, embora eu acho que essa etapa seria totalmente diferente com Remco em prova, porque eu acho que eles iam atacar o Remco, e assim a questão é a Ineos se calhar vai querer controlar para não haver grande coisa, e eu tenho algumas dúvidas que o Roglic vai tentar uma coisa tão longe da meta, sem Remco em prova e com uma Ineos tão forte. No fundo é isso. Sim, esta etapa tem fuga escrita, né? Esta etapa de A12 a chegar à Rivoli. Tem fuga escrita e é Parece-me nesta difícil. semana. Sim, e é nesta semana das poucas etapas onde eu vejo homens bons das montanhas, trepadores que querem ganhar etapas, tentarem sair para ganhar essa etapa e ser o objetivo de uma etapa numa grande volta. Eu acho que a maior parte dos melhores trepadores se vão guardar para a terceira semana, ao final da segunda, início da terceira, e estas primeiras etapas de transição ser mais uma dinâmica de homens roladores a sair na fuga e as equipas dos sprinters, sobretudo Trek, Jayco e Alpecin, tentarem que a coisa se dê. Isto também porque na tua ideia, na etapa de sexta-feira, a Ineos não vai deixar nada para a fuga, para a brincadeira. Vai sempre Não, partir. não sei, não diria, não excluo a hipótese de fuga para bons trepadores, nomeadamente alguns que já falámos aqui, Fortunato, etc. E acho que aí acho que é um bocado aquela coisa do estamos a lutar pela geral, a perseguição não vale assim tanto, o que interessa é as diferenças que se fazem entre os homens que vão disputar o primeiro lugar. E tirando esta sexta-feira, que é esta etapa que será o highlight desta semana e que aproveito para mencionar, começa com uma subida de 34 km a 5,5% até aos 2.500 metros de altitude. Depois a seguir 15 km e meio a 8,5% até aos 2.200 metros de altitude. Um vale de cerca de 20 km para a chegada a 13 km a 7,5%, aí já com menos altitude. Achas que em algum dos outros dias poderá haver diferenças? Poderá tentar haver algum... Eu lembro, por exemplo, no giro do ano passado, agora dinamita completamente uma etapa destas média montanha e acaba por causar mais diferenças do que muitas etapas de alta montanha. Mas essa era uma etapa muito particular. Aliás, é uma etapa que se não estou em erro, o João perde tempo, chega atrás do pós ao vivo. Mas era uma etapa que parecia mesmo uma clássica quase das Sim. Ardenas, Tinha não é? mais topos, sim. Sobe e desce constante. E aqui as montanhas são mais espaçadas e eu acho que pede menos uma coisa assim. E de facto, sem ser a etapa de Rivoli, estou a ver a coisa mais difícil de acontecer, sinceramente. Mais previsível. Mas não Tá sei, bom. por exemplo, como é que está a nível de meteorologia, isso pode sempre ter um impacto. Mas eu concordo um bocado com o Pratas, que há muita gente que veio para ganhar uma etapa que está longe e que se calhar não é assim tão boa na montanha, que vai tentar sair na fuga, e isso pode ter um peso significativo. Sim, e que na terceira semana já terão poucas hipóteses. Exatamente. Ricardo, queres deixar alguma palavra em relação àquilo que esperas desta segunda semana ou podemos prosseguir? Ok, está bem. Espera aí, não, espera aí. Corta só aqui esta parte, marca isto. Oh, eu posso Ok. marcar. O Roglic também tem Covid. Não, é por causa do computador, está aqui a fazer barulho, estava só à espera que ele fosse reduzisse a intensidade para não ficar com o Aí, ruído. pois é, está a ser o jogo 7, mano. Fogo, ando mesmo a dormir na parada. Yeah, os Celtics já ganharam. Ando mesmo a dormir na parada, foda-se.
Aí, ganda tareia. Ok, repete só a pergunta para eu. E é um jogo que seta a esta hora e eu não estou a ver. Qual é que era a Tu, pergunta? Ricardo, Diz-me antes de só. avançarmos. Ok, desculpa. Lourenço, vamos recomeçar agora. Ricardo, antes de avançarmos, queres também dar-nos um pouco daquilo da tua opinião do que esperas desta segunda semana? Sim, eu concordo maioritariamente com o que eles disseram. Eu acho que a Ineos não vai ter problemas em controlar, até porque são só 3 etapas, até a primeira etapa de alta montanha. E são 3 etapas em que eu acho que principalmente a Trek vai ter de controlar as fugas. Porque estou a ver o caso muito mal parado para o Mats Pedersen e para a Maglia Ciclamino. E onde ele tem realmente vantagem sobre o Michael Matthews, já para não falar. Não, pronto, onde ele tem vantagem sobre o Michael Matthews é os sprints compactos. Aí o Michael Matthews não tem grandes hipóteses, raramente consegue fazer um top 5. Portanto, aí é que o Mats Pedersen vai buscar pontos. Para os outros, é nos sprints a seguir a montanhas que o Mats Pedersen tem vantagem, mas aí perde para o Michael Matthews. Portanto, eu acho que a Trek tem de controlar as etapas de forma a que os sprints cheguem. Portanto, vai poupar trabalho à Ineos. A menos que eles saibam outra forma de o fazer, talvez mandar o Mats Pedersen na fuga, provavelmente terá a companhia do Matthews, e tentarem decidir as etapas vindas da fuga. Não sei, talvez. Mas não. Parece-me que a Trek vai poupar algum trabalho à Ineos e depois há uma etapa de fuga. Era que estavam a falar, a etapa antes da etapa de alta montanha, a etapa 12 de Rivoli. Essa parece-me ser de fuga ou um ataque tardio, ou naquela subida no Colle Braida, uma montanha que fica ali a 20 km, 25 km da meta. Se calhar um ataque vindo do pelotão de um corredor menos que não sejam um dos favoritos pode colar. Mas de resto a Ineos tem uma grande equipa. Fala-se muito nos 5 Ineos. Eu tenho alguma dificuldade em acreditar que alguém vai seguir um ataque do Laurens de Plus ou do Sivakov, mas pelo menos têm força de trabalho, ainda que Gana já tenha saído também por Covid. Eu, ao que tu disseste, queria só acrescentar que eu até acredito que tanto Michael Matthews como Mads não só vão pôr as suas equipas ao serviço, como em algumas dessas etapas podem inclusivamente eles próprios também inserirem-se nas fugas. Fechando aqui a antevisão da segunda semana, vamos aqui aos nossos já habituais jogos falso plano e com uma rúbrica em estreia. Como vocês sabem, nós somos um projeto muito ligado à Fantasy. Brincamos muito tanto no Velo Games como na Cycling Fantasy App. E as grandes voltas são sempre propícias a choro incrível, a homens que íamos levar e que não levámos. E então vamos abrir aqui a rúbrica do Cantinho do Choro da Fantasy, em que vamos falar das nossas principais mágoas ao longo desta primeira semana da volta à Itália. E vamos continuar aqui com o Ricardo. Pronto, o meu é fácil. Eu acho que partilhamos, Henrique. O meu é Jonathan Milan. Não vejo Jonathan Milan na app. Achava que estava sozinho nesta luta. Não vejo Jonathan Milan na app. Podia ter tirado Fiorelli ou Bonifácio. E o Jonathan Milan está a fazer o que fez. Ai, Bonifácio, meu Deus! É horrível. É terrível. Ai, levar Bonifácio é um coração para mim. Ninguém esperava que o Jonathan Milan estivesse tão bem. Portanto, olha, é vida. Epá, não, ninguém esperava. Eu vou aproveitar e vou fazer a ponto já para mim, porque como tu dizias, também tem sido o meu choro da Fantasy, até porque eu no resto tenho estado com uma boa equipa. Houve um momento, inclusivamente, que eu, enquanto estava a matutar e a chorar sobre o Milan, fui ver a classificação, e se eu tivesse levado no lugar do Fiorelli, o que teve, como vocês sabem, porque nós discutimos isto no grupo, em cima da mesa,
estava em segundo da geral, epá, e isso ainda me irritou mais em relação ao Milan. E eu depois fui ver, eu já levei o Milan 6 vezes este ano, ele só tinha pontuado uma vez. Isto foi trauma, eu estava chateado, eu confiei muitas vezes nele, fiquei traumatizado e acabei a levar o Fiorelli porque achei que ele ia sprintar para 6º e 7º lugares, e está a fazer o trabalho dele, ele tem tipo 30 ou 40 pontos, não tá mal. Só que entretanto temos um dos melhores sprinters, eu que gastei 1200 no Mats e 800 no Groves para ter representação nos sprints, havia um dos melhores sprinters a 200 e eu deixei-o de fora. Também ainda queria acrescentar que eu, na manhã do giro, contra as regras do Pratas, que diz que não se pode mudar as equipas no próprio dia, revolucionei a minha equipa toda e disse que ia levar o João e fui censurado e não me deixaram. O Branco está-se a rir de microfone fechado, o Branco ameaçou-me e disse-me que eu não podia. E racionalmente não fazia muito sentido, mas hoje, sabendo o que sabemos hoje, se calhar agiria de outra maneira. Queres defender Branco ou não? Queria só dizer. Eu tive uma epifania, eu também não estava bem. Eu Tu- fechei a equipa há 2 minutos do fim. É assim, eu agora vou ter de revelar tudo aos nossos ouvintes. Que é, Podes revelar. nós sabemos que tu fizeste isso, porque na noite anterior foste para a relote e depois é isto, acordaste e pensaste, eu se calhar devia ter visto isto ontem antes de começar a embarcar, não é? E de repente deste por ti e quiseste mudar a equipa toda e já querias levar o E João. mudei. Ora, e pronto, e mudaste, e isso tem tido os seus pontos positivos e tem alguns negativos. A única questão é, só reforça o facto de tu não teres levado o João o que está a acontecer até agora. Porque o que eu disse foi, tu gostas muito do João, nós gostamos todos, mas tu gostas muito particularmente, e tu tens de deixar o miúdo voar. Ora, com o remo que fora, mais sentido faz tu não teres o João. E é assim, nós somos da Fantasy, mas se ele ganhar o giro, isso não interessa nada. Verdade, Portanto, verdade. é Mas só nunca isto. mais o levo. Se ele ganhar o giro, nunca mais o levo numa grande volta. É pá, Está pronto. combinado. É isto. Mas atenção, só para me defender, isto não foi só por causa da relote. Foi porque saiu as últimas notícias dos gajos com Covid da Jumbo e eu decidi que não ia levar o Roglic. E como E então estás a tive que virar a ver, minha o equipa que é toda. que isso De deu? um lado, de cima Uma para baixo. valente? Pois. Pois. Porque o É a Roglic nossa- se calhar vai ganhar, não é? É a nossa vida nisto. Eu decidi levar o Remo que levei na Velo Games também, mas pronto. Bem, Branco, aproveitamos que tu tiveste aqui uma intervenção também no meu cantinho do choro e passamos para o teu, que é um dos melhores de todos. Epá, eu de facto, pronto, Só para. Desculpa, Branco, Tu sabias? Sim, só sim, para sim. informar. Só para informar os nossos ouvintes que o Branco é um profissional do choro. O Branco Pois, é o exatamente. maior chorão que existe. Portanto, isto é um espaço incrível e vai ser um entretenimento incrível. Ele Obrigado, pensou obrigado. sempre levar toda a gente. Mas eu, em relação àquele que vai ser o choro do Branco, queria só avisar que ele avisou para aí com 15 dias de antecedência que aquilo ia dar asneira. Ele É sabia. verdade, pronto, eu para já agradeço a introdução ao Ricardo e devo confessar que estou a ponderar abrir uma escola de choro, portanto, fazer uns workshops e assim, porque eu acho que as pessoas não percebem o real sentido do choro e eu tenho muitas ferramentas nesse sentido. Como não gosto muito de falar sobre mim, vou falar sobre as minhas escolhas e a verdade é que eu avisei que ia chorar e fui avisado por vários elementos deste painel para não levar o Fernando Gaviria e voltei a fazê-lo. A minha relação com o Fernando Gaviria é antiga. Eu, na verdade, quando ele apareceu na Quick Step, adorava sprinter colombiano, não é? É o sonho de uma pessoa. E eu muitas vezes, mas já muitas vezes disse, eu nunca mais levo este gajo na Fantasy. E este ano pensei, epá, mas ele está tão bem, ele está na Movistar, não vou levar o Groves a 800, não é? Porque eu não gosto assim tanto do Groves e não confio assim tanto nele e agora olha. E decidi então assumir e levar o Gaviria. Tive muito tempo a pensar o que é que eu estou a fazer à minha vida. Eu devia levar o Groves ou então mudar a estratégia da equipa e não levar, portanto, substituí-lo por um homem da geral, pensava em levar o Caruso, etc. Pronto. E pronto, e é o que temos visto, o Gaviria voltou à sua forma habitual e pronto. E agora tem uma coisa também nova e interessante que é sprintar à lá Pascal Ackermann a 500 metros e depois perde o gás, não é? Ainda é pior, porque chega a dar esperança, não é? Houve, quando o Mads ganhou, eu quando o vejo arrancar eu pensei, ai mãe, ai que eu vou rebentar a casa. E pronto, e depois foi ainda mais triste e é que repara, é que ele podia ter feito terceiro lugar, mas ele desliga-se porque sabe que perde
e pensa, então quero lá saber que o Miguel Branco, esse português, não é? Pequenote do falso plano, me tenha na Fantasy. Vou ser quinto e deixo o Ackerman e os outros pinos passarem-me à frente, o Groves passarem-me à frente. É que ele para de pedalar, literalmente. É ridículo. Pá, e eu pronto, na 30 verdade... metros da meta. Sim, na verdade, o que eu ainda tenho pronto, alguma esperança, não é esperança, a única coisa que me deixa relativamente feliz no meio disto tudo é que ele ainda não desistiu. Eu sei que isso vai acontecer em breve, durante esta semana, mas pronto, pelo menos ainda não desistiu e há sempre aquela coisa de dizer tanto mal de uma coisa que dá a volta, mas eu, enquanto profissional do choro, sei que com o Gaviria isso a maior parte das vezes não resulta. E portanto, E mesmo não que ele vou... ganhe uma etapazinha também já é difícil compensar, não é? Está bem, mas imagina ganha uma etapa e ainda faz um segundo lugar. Pronto, eu sei que não vai acontecer, desculpem. Epá, e não... É triste e eu não vou dizer que nunca mais vou levar, porque já disse isto muitas vezes e parece ridículo. É muito parecida à minha história com o Simon Yates, na verdade. Continuo a levar essa pessoa que devia ser, não sei se presa, mas pelo menos punida pelos danos psicológicos causados pelos dissabores que já deu a milhões de pessoas por causa de fantasies. Fernando Gaviria está no mesmo lote e pronto, eu vou tentar daqui para a frente ser uma pessoa mais ponderada, mas também é assim, eu acho que é muito mau levar o Gaviria, é péssimo, mas eu pelo menos não levei o Bonifácio. E isso, apesar de tudo, dá-me alguma tranquilidade. É só isso. A discussão da semana foi se era pior levar o Gaviria ou não levar o Milan. Eu acho que é pior provavelmente levar o Gaviria pelo que estamos a ver. E porque é 800, pá, é muito. É isso, é isso. E é que eu não sei onde é que tinha a cabeça quando pensei que pagar 800 pelo Gaviria era uma coisa saudável, não é? É uma coisa mesmo. Pronto. Não há... Vamos passar ao Pratas, que é assim o único que eu não sei bem qual é que é o choro dele, até porque ele não se costuma manifestar muito nesse sentido, é mais silencioso. É mais silencioso e porque normalmente as minhas equipas costumam resultar. Segundo Não há classificado razão. da Liga Falso Plano, a falar agora. Em termos da app não há assim muito que eu me possa queixar. Eu arrisquei levar o Mats Pedersen na 1200. Não está a correr como eu esperava. Falhou o primeiro sprint. Falhou, ou seja, nem sequer participou. Só ganhou uma etapa. Está em terceiro na Ciclamine. Por outro lado tenho o Jonathan Milan, que as alternativas que também fariam sentido era não levar o Mats Pedersen e levar o Groves e o Tau. Ok, mas se calhar se ele fizesse isso não ia levar o Jonathan Milan, por isso não vou estar a chorar por isso. Agora em termos do Velo Games, o único choro que tenho a fazer, além de que a minha equipa é miserável, é o Filipe Gana, que desiludiu em toda a linha. Desiludiu na primeira etapa porque eu esperava que até que ele fosse um bocadinho favorito, mesmo acima do Rem, e também porque nas etapas seguintes descolou cedo e eu até esperava que ele pudesse ficar mais uns dias em segundo, e pronto, eventualmente veio a abandonar e nem sequer permitiu somar uns pontos hoje, mas enfim. E ainda ia somar muitos assist points pelo ar com que isto está. Pois. Nem isso. Branco, já estavas aí a pedir a palavra, não, sabes que em algum momento vamos ter que sair desta rubrica do choro, não é? Sim, Não sim, sei se é queres ficar rápido. aqui. É rápido. É só porque, pronto, eu no Velo Games eu não gosto muito de levar equipas muito semelhantes, quer no Velo Games, quer na Cycling Fantasy App, e portanto no Velo Games o que é que eu fiz? Fiz esta brilhante ideia de não levar o Roglic, e melhor, é que eu quando pensei nisto pensei, não levo o Roglic, mas levo o Tau e assim. Mas não, eu não só não levei o Roglic, como não levei o Tau, e tenho para a geral, pronto, tinha o Remco, e depois tenho o Vlasov e o Caruso e o Hugh Carty. Portanto, não vou mais brincar ao Velo Games. O Vlasov não era o mesmo preço do João? Não, o João era 2 mais caro. Como se não bastasse esta pinaria total que eu tenho na GC, ainda consegui levar um gajo que a meio de uma etapa andou a comer espetadas, que é o Batistella. Portanto, não tenho mais nada a dizer. Mandaste-me ela ao bacana do Velo Games, agora não lembro o nome dele, a perguntar porque é O que isso não vale George. pontos.
O George. Porque é que não dava pontos ele comeu uma espetada? Sim, 20 pontinhos. Aqueles da Epá, fuga. dava-me tanto jeito. Mas é que eu agora já não vou ver mais a classificação até ao final, acabou. O meu véu não está a grande coisa, mas ao menos o leque na segunda safou aqui um bocado a... Marcou-me já Pois, 400 eu optei pontos. levar o Estou Batistella e minimamente em o condições. outro que tenho é o Rota. Agora imagina. Também está-se a bater bem. Tá. O Remco, a distância do Remco abana isto, mas eu acho que na Fantasy, na app pelo menos, acho que era mais de 90%, por isso também não afeta assim tanto. É só um benefício grande para quem arriscou em não o levar, e eu que arrisco quase sempre em não o levar. E, aliás, andávamos a discutir equipas e vocês andavam sempre a dizer, pois, mas tu podes fazer isso porque não levas o Remco. E pronto, acabei por levar o Remco. E bem que me lixei, deixei o Roglic de fora. Segundo jogo aqui, rapidamente. 3 nomes a cada. Quem vai ser a grande surpresa da segunda semana? Ou seja, um nome aleatório para ganhar a partir destas fugas que já falámos. Na primeira semana foi o Homem da Cometa. Quem será o da segunda semana? Ricardo. Bem, não sei se são tão aleatórios como. Não são de certeza tão aleatórios como o BES ou BAIS ou o que é. Porque é aquele pino Tenho ganhar uma evitado dizer o nome etapa. dele. Aquele pino ganhar uma etapa é uma coisa. Enfim. Devia estar odds de 1 para 1000, uma coisa assim. Tenho aqui 3 nomes. O Top G. Oh, se calhar não posso mencionar Top G, vamos ser cancelados assim. Mas Derek G. Derek G. Acho que ele ainda pode. Pelo que mostrou nas últimas fugas, acho que está numa forma muito boa e que se meter uma fuga pode muito bem ganhar uma etapa. O Mayer-Hoffa já fez 2 top 10 em sprints. Não descarto uma vitória, já ganhou em World Tour. Foi um dos poucos a ganhar ao Remco no circuito júnior. Portanto, isso é quase um feito ao nível de ganhar o monumento. Portanto, não descarto uma vitória numa etapa do Giro. E o Will Barta, que está no top 20 da geral. Está a andar bem. Está a andar muito bem. Portanto, não descarto que ele entre numa fuga qualquer e que consiga sacar uma etapa para a Movistar. Só para dizer Eu que o também Will tenho Barta aqui... é neste momento o melhor classificado da Movistar. Ainda vem aí o Rubio. Ainda vem aí a O febre do Rubio. Rubio foi supostamente aquele que disseram que ok, o Jorgensen vai embora, Vinha para a mas temos geral. cá o Rubio. Yeah. Ficamos com o Rubio, que é muito bom. Movistar. Já não é tão mau como... Pelo menos não tem sido tão mau como era noutros anos. Eu tenho 3 nomes. Primeiro, já vencedor de uma etapa da Volta à Itália, não deste ano, mas que está a andar bem e que tem muitas etapas para roladores nesta segunda semana. Joseph Cherny, da Quick Step, que terá toda uma liberdade nova. O segundo nome no mesmo registro com mais ponta final e este ano liberto do seu função de gregário que teve durante a carreira toda, iria fazer uma bela época, Sven Erik Bikström, da Intermarché, que ainda não tínhamos falado, acho eu, da Intermarché. E o terceiro, para compensar e para me dar uma grande alegria, para compensar o facto de eu não ter levado Milan, vai-me continuar a doer, mas vai-me doer menos, Filippo Fiorelli, da Barniani, vai dar uma alegria a estes fantasistas e a partir de uma fuga vai vencer ao sprint. Talvez a etapa, vou já arriscar e tudo, qual é que é a etapa? A etapa 14. Branco. Pratas, desculpa, é o Pratas primeiro. Então, o primeiro nome vai ser o Gianni Moscon numa dessas etapas rápidas Ele faz isto só mesmo para chatear. e acabar em sprint reduzido. Depois assim piníssimos, acho que não estou a ver assim nenhum capaz de ganhar. Eu estou aqui convencido que o Lorenzo Rota vai limpar-me esta semana, mas não sei se isto conta. Isto não é como os hot takes, eu não vou não é como validar os ou hot não takes. validar. Isto depois Pronto. fica como tu entender. E o terceiro nome vai ser o Van Wilder, da Quick Step. Agora,
com a liberdade que vai ter, com a boa ponta final, acho que pode surpreender numa destas etapas. Cheira-me que o branco vai ser mais ousado. É pá, sabes que eu gosto. Eu, para já, devo dizer que tinha aqui alguns, por exemplo, tinha o Cerny, que já foi dito, mas eu vou optar por utilizar uma das slots para a Sodal, não é? Neste momento, sem Remco, eu acho que Serri, qualquer um pode ir, e eu acho que, por exemplo, um bom nome para esta semana, além do Cerny, com o qual eu concordo, é o Cataneu. É um bom rolador, adapta-se a algumas subidas que possam aparecer no meio. Eu acho que vai tentar, é italiano. Parece-me uma boa shot. Depois, eu tenho quase a certeza que o Vadim Pronsky da Astana vai ganhar uma etapa, isolado, com provavelmente cerca de 1 minuto de avanço sobre um Lucas Postelberger ou um Eric Fetter que venham atrás. E o outro é também um Intermarché, mas é naturalmente o ciclista cão polícia Lawrence Rex, que depois de resolver os seus casos junto do inspetor Jorge Mendes, não, esse era o Max, desculpem, é um ciclista que rola muito bem, andou muito bem no empedrado e que eu acho que tem força e pode passar uma montanha mais acessível e rolar até ao fim. Não tem propriamente muito sprint, mas se for a sol pode ganhar. E assim ficam aqui os nomes. Eu apontámos aqui todos e se vai haver festa no Twitter caso algum de nós acerte, tanto maior será a festa, quanto maior será for a improbabilidade e o long shot. E há aqui alguns nomes bem, bem improváveis. Para fechar todas estas episódios especiais do Giro, nós vamos ter sempre uma ronda de hot takes e desta vez vamos começar com o Ricardo. Mas é o take até ao final do Giro ou só para esta semana? É o que tu quiseres. Pode ser até ao final do Giro, até porque de semana a semana, à medida que vamos fazendo isto, as coisas vão mudando. Eddie Dunbar Por isso pode ser fecha até ao top final do 5. Giro. Estás a pensar nisto em direto? Não, ok. Ixi, este está aprovado como hot take e o branco não vai mandar vir comigo de eu aprovar como hot take. Esta foi... Epá, muito bem, Ricardo. Sim, senhor. Vocês estão-se a esquecer do Covid. Vocês estão-se a esquecer do Covid. Tenho a informar que levei o Dunbar na Fantasy. Sim, tu e toda a Podia gente. ter levado o Milan também com esses 200, mas pronto. Eu não levei Eddie Dunbar, por exemplo. Pois, olha, devias. Branco, aproveita então a palavra e diz a tua. Já fizeste um teaser ao longo do Sim, a minha é simples. É o nosso querido G. Geraint Thomas. Não vai fechar top 10 e não é por desistência. Mas é por queda. É pernas, só pernas. Eu não estou a dizer que... Não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que ele conclui o Giro fora do top 10. E porque isto tem que acabar de uma vez. Já chega. É assim, ele foi um ciclista brutal, é um homem muito interessante, muito respeitado, gosto muito dele, tudo muito certo, giro, engraçado, mas já chega. As pessoas têm uma planificação, fazem a sua vida. E ele, todos os anos, acha que é giro andar a brincar o resto do ano e a fingir que trabalha para os outros e não sei quê. E depois parece que mais um bocadinho ganha isto, não? Eu acho que, por falta de respeito, tem que dar o lugar aos mais jovens. Tem 36 anos e já chega. É só isto. Obrigado e até para o ano. E com isto depois para o ano vais levá-lo e ele vai... Não vou, não. Pela primeira Recuso-me. vez vai começar... Recuso-me. Recuso-me. O meu hot take do primeiro episódio foi que o João ia ser o mais forte na terceira semana, mas que já ia entrar com muito atraso, ia vencer 2 etapas e ia chegar ao segundo lugar atrás do Remo. Isto foi o meu hot take da primeira semana, por isso o meu hot take da segunda semana é que o João vai ser o mais forte na terceira semana, vai ganhar 2 etapas e como não vai assim com tanto atraso e não há Remo, ganha a volta à Itália. Pratas. É um hot take fraquinho, Henrique. Então, ganhar 2 etapas mais a classificação geral da volta à Itália não é um hot take? Eu não concordo nada que seja fraquinho. Eu, aliás, acho que tu andas a beber. Porque, quer dizer, é assim. O Pratas não sabia se o Benfica ia ser campeão hoje ou não, né? Claro que andava... Eu estava a falar de ti. Estava-se a preparar. Eu?
É que, Sabes que eu só bebo às sextas-feiras, pá. eu sei, mas é que eu estou a começar a desconfiar disso. Porque o João ganhar 2 etapas é assim uma coisa que eu não estou mesmo a ver Eu como da é que outra vai vez até acontecer. disse quais eram. Eu quero manter isso. Espera aí, deixa eu ver. Eu acho que era 16 e 19. É ver lá se ele não ganhar 17, que é o sprint. Não é Não, 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 não. cronoescalada, Era a né? deze- Não. Era a 16 a 19 e eu disse na altura que se calhar ainda vai à cronoescalada também. Não vai. Vamos ver. Cá estaremos, meu colega. Está bem. Hoje nós estávamos a discutir e eu disse que já, a partir de agora já não estava a discutir pódios, isto já era para ganhar. E foi a primeira grande volta que fizemos como falso plano e também já como grupo que falávamos antes, em que eu não apostei no João e já entrei no hype train, já deixei essa parte toda Já estás de geado. racionalidade. Bora. Já estou geado completa. Não vou ter que me manifestar tanto porque não tenho o Remco do outro lado, mas estamos na luta. Pratas, o teu hot take é o quê? Que o Remco vai ganhar o Tour? O Mats Pedersen ainda vai ganhar mais 3 etapas. Ainda vai chegar às 4. Eu vou deixar o branco responder. Epá, eu, como vocês sabem, sou a pessoa menos, Está no limite. menos Não, está no creditada, para, segundo o nosso moderador, obviamente, para validar ou não hot takes. Mas quer dizer, eu acho que pelo menos 3 sprints vamos ter. Se ele ganhar os 3, e isto é aceito tá bem, validamente mas, como um hot take, epá. Mas ganhar 3 se só houver 3 sprints. sprints, assumir que ele ganha os 3. Então, mas vocês 4 levaram-no etapas num. levaram todos na Fantasy, pagaram 1200 e acham todos que ele é o maior. Eu até gosto dele, atenção. Mas como é que isto é um hot take? Se fosse no início ele dizer que ganhava 4 etapas, eu acho que era menos hot take do que é agora. Claro, Porque eu exatamente. esperava que o Matos chegasse aqui com mais do que uma etapa. Eu acho que ele tem de qualquer forma 4 etapas numa grande volta. Não há assim tantos a fazer isso. Ele fez 3 na volta à Espanha. Ele não se chama Arnaud Demar, não é? São... Se O fosse o Demar acho que foram só Demar... 3 o ano passado também. Acho que foram 3. É só, Mas sim, está bem. é só porque eu sinto que é um daqueles hot takes que depois o Pratas vai amar sempre para vão dizer eu não disse e não é assim tão improvável. Mas está bem. Pronto. Opa, a probabilidade dele estar num sprint e ganhar é grande. Mas a probabilidade de ganhar 3, mais 3... Então vá. Na melhor das hipóteses vai haver 1, 2, 3, 4, 5 etapas. Ele tem que ganhar 3. Sim, não é impossível. Está morninho. Não Impossível está. não é, obviamente. Sim, mas essas é 5 muito não vão difícil. dar sprint. Não vão dar 5 sprints. Eu não acredito nisso. Mas pronto. Então ainda mais me ajudas. Então estás a ajudar, exatamente. Então estás a ajudar o Prato. Está bem. Eu só estou a dizer que é pouco arriscado. Que é assim um bocado dizer Pá, que se o Gaviria tivesse abandonado, isso então era dado. Com o da Gaviria em prova, não é fácil. Eu por acaso há bocado quis provocar-vos um bocado. Vocês, não sei se levaram os 3 humados a 1200, mas quer dizer, o homem, numa das etapas, faz uma Gaviria, né? Que é que parece que cai e não sei o quê. Mal colocado. E não chega ao sprint e faz 100 e tal. E vocês a pagar 1200, não é? Muita gente. Mas disso não falam, né? Não vai para o choro, para o cantinho do choro, nem nada, está tudo bem. Foi. Eu referi no cantinho do choro. Ouve lá, está bem. Calma, Branco, ainda falta muito. Ainda vai Ainda ganhar mais falta muito? Tem muitos pontos à mesma. Pois, exato. Ou seja, as alternativas a levá-lo era levar Roglic ou João, que não estão particularmente muito melhor. Até ver ainda. Eu tenho o Matos e o Depende Roglic. muito da dinâmica das próximas equipas. Não, Está bem, pronto, estou a dizer na minha. O que eu acho é, neste momento, em relação a isso, se ele não é dominador nas próximas chegadas de sprint, não rendeu de forma Sim, vai nenhuma. ser uma má decisão. Sim. Não vai ser uma tão má decisão como gastar 800 no Gaviria, mas vai ser uma má decisão. Eu esta também escusava de ter ouvido, eu sei. Pronto. É assim. Pronto, pessoal. Então, olha, mas quantos pontos é que ele fez até não agora? ficamos, não. Desculpa lá, Henrique. Quantos pontos é que ele fez até Deve ter agora? para aí 150 já. O Matos deve ter para aí 150. 150, 160. Se fizer, Consultem aí que eu não tenho o telemóvel aqui. se fizer 200 ou 300 no fim, Tem tem 131. 131. Portanto, se fizer 250 Quem é já que tem é bom. 150? É o Milan, é que deve ter 150, não? O Milan Tem 159. está-me a pagar mais do que... Querem saber quantos pontos tem o Eu Gaviria? precisava de ouvir isso.
Querem saber quantos pontos tem o Não, fez Gaviria? um top 5 ou 2, deve ter para aí 40. Tem 32 pontos. Ainda tem mais que o Fiorelli, mesmo assim. Pá, Que tem tipo 28, acho que tem 28. se o Gaviria ganha uma etapa, eu nem sei o que é que faço. Vou para o Marquês. Vais para o Marquês, vais. Olha, ia perguntar uma coisa, mas a gente já fala disso a seguir. Pessoal, fica fechado até para a semana. Vamos tentar estar cá na próxima segunda-feira, na antevisão à terceira semana desta volta à Itália que se adivinha decisiva. Muito Domingo obrigado por vamos terem todos para estado o desse Marquês, lado. não é? Era isso que eu queria perguntar e disse que não ia falar já. O jogo do Benfica é no domingo. É que senão vocês não vão gravar, eu já estou a ver. Não, vamos Não, todos para mas- o Marquês no domingo, obviamente. Mas o jogo é no domingo. Pessoal, Sim. calma, o Benfica pode não ser campeão no domingo, não é? Não. Os nossos membros falso-planistas poderão falhar o episódio por estarem alcoolizados numa reguela qualquer. Lisboeta. Não eu, atenção. Eu não, Yeah, não é que fico só eu e tu. E o Henrique. Ricardo também não. Exatamente. É que fico só eu e tu. Aqui até nem Henrique. estamos tanto em minoria. Mesmo o Pois Lourenço, é, ficamos só nós. o Lourenço e o Bal, Vai ser o melhor episódio. Vai ser o melhor episódio da vamos história ter do de Fala. chamar, pessoal. Não, o melhor episódio da história do Faço Plano foi o que estava só eu e tu, Henrique. Pronto, mas sim, eu provavelmente domingo não venho. Pronto, pessoal. Até à próxima. falsoplano.ghost.io. Um abraço e força, João.